Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. A integração das PMEs no Moçambique LNG exige flexibilidade, diálogo e ajustamento contínuo. Entendemos de que este movimento de partilha de informação é um fator crucial, poderá de alguma forma ajudar o nosso empresariado a se preparar, a estar à altura daquilo que são as exigências desses projetos. É o departamento de procurement, baseado em Maputo, não é um sine qua non para um provedor que está em Cabo Delgado perder a oportunidade. A atualização da cartografia censitária marca arranque do Censo 2027, uma operação estimada em mais de 100 milhões de dólares que pretende modernizar o sistema estatístico nacional e alinhar o país com a nova geração de censos digitais em África. Este recenseamento pretende marcar uma nova etapa na produção de estatísticas oficiais, pois será o primeiro censo da população e habitação a ser realizado com recurso exclusivo a ferramentas digitais. Os dados que resultarão deste exercício serão fundamentais para apoiar a formulação de políticas públicas, orientar a planificação territorial e reforçar a monitoria das estratégias de desenvolvimento econômico e social. Moçambique entra em 2026 com elevado potencial renovável, mas condicionado por constrangimentos macroeconômicos. Há muitos aspectos implementativos que ainda devem ser estudados e muitas vezes se devem estudar projeto por projeto, caso por caso. É complicado emprestar um investimento para fazer um projeto solar. O novo quadro de parceria entre Moçambique e o Banco Mundial para o período 2026-2031 marca uma inflexão estratégica. As pequenas e médias empresas têm que só podiam aceder a esse financiamento a partir dos 5 milhões de dólares. É só para dar um indicador que não era possível as empresas terem esse montante, essa musculatura para atingirem e poderem pedir esse investimento. Members of CTA do really appreciate the country partnership for Mozambique that was approved a couple of weeks ago that puts private sector at the center of supporting Mozambique's development, especially in sectors that do really create jobs for the youth as well as women. Você está com o Semanário Económico. Boa noite, sim, já está com o Semanário Económico, a sua presença semanal habitual aqui na STV Notícias, todas as quintas-feiras, quando forem 22 horas, sensivelmente. Vamos então vincar os principais aspectos que trazemos para a presente edição, começando pelos assuntos que já apontamos no lançamento do programa, nas nossas manchetes, mas vamos agora perceber e sublinhar o que é que está efetivamente a motivar estas histórias econômicas da atualidade recente da vida socioeconômica de Moçambique. Este é o Semanário Económico. O projeto Moçambique LNG está neste momento a reabrir o seu ciclo de oportunidades para o segmento das PMEs nacionais, estas que também, por seu turno, estão a pressionar a sua integração, portanto, na cadeia de valor
deste projeto. O seminário realizado em Pemba permitiu perceber e alinhar expectativas no intuito de que esta retoma seja também uma retoma de oportunidades reais para as PMEs nacionais. O que nós estamos a pedir que as multinacionais ou o projeto façam é que realmente façam esse tipo de seminários e sejam produtivos e aproveitáveis para nós empresários de Cabo Delgado. Há necessidade de incluir o empresariado de Cabo Delgado efetivamente. Nós não temos estradas para podermos movimentar os nossos negócios. Moçambique iniciou a cartografia censitária para preparar o censo geral da população e habitação que se deverá realizar no próximo ano. A operação global deste censo 2027, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, rondam nesta altura cerca de 107 milhões de dólares. Este recenseamento pretende marcar uma nova etapa na produção de estatísticas oficiais, pois será o primeiro censo da população e habitação a ser realizado com recurso exclusivo a ferramentas digitais. Os dados que resultarão deste exercício serão fundamentais para apoiar a formação de políticas públicas, orientar a planificação territorial e reforçar a monitoria das estratégias de desenvolvimento econômico e social. Agentes econômicos ligados ao setor das energias renováveis admitiram ao Semanário Econômico que entram para este 2026 com fortes expectativas, mas também pressionados por condicionalismos associados às estratégias de financiamento dos diferentes projetos elencados para a sua materialização ao longo deste 2026. Há muitos aspectos implementativos que ainda devem ser estudados e muitas vezes se devem estudar projeto por projeto, caso por caso. É complicado emprestar um investimento para fazer um projeto solar. Na sua nova estratégia do país 2026-2031, o Banco Mundial assume claramente que redireciona o seu foco de abordagem de desenvolvimento em Moçambique para centrar-se no apoio ao setor privado. As pequenas e médias empresas têm que só podiam aceder a esse financiamento a partir dos 5 milhões de dólares. É só para dar um indicador que não era possível as empresas terem esse montante, essa musculatura para atingirem e poderem pedir esse investimento. Members of CTA do really appreciate the country partnership for Mozambique that was approved a couple of weeks ago that puts private sector at the center of supporting Mozambique's development, especially in sectors that do really create jobs for the youth as well as women. Estivemos a vincar os aspectos que merecerão desenvolvimento já a seguir aqui no Semanário Econômico. Para já um curto intervalo, voltaremos para o desenvolvimento das nossas atualidades, entre os assuntos já indicados e outros alinhados para a presente edição. Este é o Semanário Econômico. O governo tem que abrir mais espaço para mais empreendedores, não é? E, acima de tudo, tem que dar mais oportunidades às empresas locais. E parece que não, mas participam de uma maneira bem ativa para alavancar aquilo que é a economia nacional, não é? Temos muitos produtores, temos muitas empresas nacionais que estão à espera de um tipo de oportunidade, não é, que é para poder alavancar ou participar ativamente naquilo que é o alavancamento da própria economia do país.
Você está com o Semanário Econômico. A retoma do projeto Moçambique LNG recoloca Cabo Delgado no epicentro das expectativas econômicas e também sobre o debate do papel das pequenas e médias empresas moçambicanas na sua integração nas cadeias de valor dos projetos de exploração do gás natural, num seminário de negócio realizado em Pemba na última semana e esta semana aqui na cidade de Maputo. Operadores, empresas contratadas e também representantes de diversos segmentos do setor privado discutiram mecanismos que possam permitir ampliar o acesso a oportunidades por parte das PMEs nacionais. Empresários procuram transformar encontros em oportunidades concretas. Entre os participantes do encontro, prevaleceu a expectativa de que iniciativas de networking e seminários empresariais possam traduzir-se em oportunidades efetivas de subcontratação para as empresas da província. O que nós estamos a pedir que as multinacionais ou o projeto faça é que realmente faça esse tipo de seminários e sejam produtivos e aproveitáveis para nós empresários de Cabo Delgado. Outro ponto levantado durante o encontro está relacionado com a organização dos processos de procurement associados ao projeto. Representantes do setor privado consideram que uma maior proximidade entre os departamentos responsáveis pelos concursos e as empresas locais poderá contribuir para reduzir assimetrias de informação. É o departamento de procurement, baseado em Maputo, não é um sine qua non para um provedor que está em Cabo Delgado perder a oportunidade. O que é importante perceber, que eu acho que o que esperamos depois desta reunião, principalmente depois da apresentação, é que vocês consigam, ao submeter a vossa proposta, responder a alguns critérios que são chaves para a avaliação. Alguns empresários apontaram igualmente desafios estruturais que continuam a afetar o ambiente de negócios na província, com destaque para as infraestruturas e a logística. Na área de transporte, o desafio que nós enfrentamos é porque nós não temos estradas para podermos movimentar os nossos negócios. Primeiro, é preciso que se veja isso. Depois estamos a ver a área de alimentação, alimento. Temos que movimentar, manusear o alimento do campo para a cidade. Essa parte nós também podemos. E as taxas são muito altas. Apesar dos desafios identificados, vários participantes consideram que encontros desta natureza ajudam a criar pontes entre empresas nacionais e internacionais envolvidas na indústria do gás. For us, it's a big opportunity to present our company. We are going to work with the different industries in mining, in construction, and all of those people are here. We had a pleasure to meet everyone and establish contact with them. Do lado das autoridades provinciais, a preparação das empresas locais continua a ser vista como um passo essencial para ampliar a participação das PMEs nos grandes projetos. Entendemos de que este movimento de partilha de informação é um fator crucial, poderá de alguma forma ajudar o nosso empresariado a se preparar, a estar à altura daquilo que são as exigências desses projetos. Especialistas do setor energético defendem que a participação das empresas moçambicanas na indústria do gás exigirá um processo gradual de aprendizagem e cooperação. Esta indústria é muito nova para Moçambique e que é muito importante nós dedicarmos-nos, sobretudo, ao processo de aprendizagem. E que este processo de aprendizagem não vai acontecer de um dia para o outro. Efetivamente, a integração das pequenas e médias empresas nacionais na cadeia de valor do projeto Moçambique LNG continua a mobilizar o setor privado nacional e instituições públicas em Cabo Delgado. Durante o seminário realizado em Pemba na última semana, empresários e representantes institucionais defenderam a importância do reforço do diálogo, a flexibilidade institucional
e o ajustamento contínuo entre os diferentes atores envolvidos, isto na perspectiva de encontrar formas de ampliar oportunidades de participação das PMEs nacionais neste mega projeto cujo investimento está estimado em cerca de 20 mil milhões de dólares norte-americanos. O debate realizado em Pemba, entre outras vantagens ou benefícios, permitiu realçar a percepção de que o projeto Moçambique LNG continua a representar uma oportunidade sem precedentes e estratégica para o processo de desenvolvimento socioeconômico de Moçambique e particularmente o desenvolvimento empresarial nacional e especificamente ainda em Cabo Delgado. Ao mesmo tempo, os intervenientes sublinharam que o sucesso do conteúdo local dependerá da capacidade de aprofundar este diálogo, esta interação entre o projeto e os seus stakeholders, ou seja, entre empresas nacionais e autoridades locais e também outros operadores internacionais que possam se associar aos nacionais, trazendo o seu expertise e experiência técnica relevante para um projeto desta magnitude, cujas exigências são elevadas para a maior parte das empresas nacionais, as PMEs moçambicanas, portanto. No seminário de negócios realizado em Pemba, organizado pelo projeto Moçambique LNG, operado pela Total Energy, o governo, a Total Energy, os consórcios contratados para a engenharia, procurement e construção no âmbito do projeto Moçambique LNG e representantes do setor privado discutiram mecanismos capazes de ampliar o acesso do empresariado nacional às oportunidades associadas a um projeto ou investimento estimado em cerca de 20 mil milhões de dólares. O encontro revelou uma combinação de novas plataformas de fornecedores, programas de capacitação empresarial e desenvolvimento de cadeias de valor, concebidos para aproximar as oportunidades de negócio do projeto das capacidades reais das empresas nacionais. A iniciativa surge num momento considerado decisivo para a economia da província de Cabo Delgado e do país, após a retoma do projeto em janeiro do presente ano, depois de quase 5 anos de suspensão das atividades em 2021 por motivos de segurança. O governador de Cabo Delgado, Wallis Tawabo, disse que o seminário representava um esforço para alinhar expectativas entre investidores, empresários e governo. Sentir e ter testemunho onde é que existe o desencontro. Então, se esse desencontro for pronunciado aqui neste encontro, então vai ter esclarecimento. E tendo esclarecimento, vai nos permitir a que nós, como governo, tenhamos um testemunho. Segundo o governante, o diálogo aberto entre o projeto, o setor privado e o governo constitui um triângulo essencial para garantir que as oportunidades econômicas geradas pelo gás possam beneficiar efetivamente o tecido empresarial nacional. Tawabo defende ainda que o conteúdo local deve traduzir-se num processo de real transferência de conhecimento e desenvolvimento de competências empresariais. Quem sabe produzir nas machambas, trazer aquilo que o projeto precisa. Vamos incentivar a esse e vamos ensinar e vamos trazer tudo aquilo que nós como projeto precisamos, mas que ele não tenha. Vamos ensinar. Vamos ensinar. Aliás, o verdadeiro sentido de conteúdo local é nesses termos. Do lado do projeto, a abordagem apresentada assenta na criação de mecanismos que permitam aumentar gradualmente a participação das empresas moçambicanas nas oportunidades de negócios criadas pelo projeto Moçambique LNG.
A gestora de conteúdo local, Edna Simbino, explicou que a estratégia está estruturada em 3 pilares fundamentais, designadamente emprego local, fornecimento de bens e serviços por empresas moçambicanas e capacitação empresarial. O nosso conteúdo local apoia aquele que é o compromisso do projeto Criar Valor Local Sustentável. A nossa abordagem está assente em 3 pilares: a promoção de emprego local, o fornecimento de bens e serviços por empresas moçambicanas e a capacitação de moçambicanos. Entre as iniciativas apresentadas está a plataforma Capacita Moz, que reúne programas de formação destinados a jovens, empresas e instituições públicas. Segundo dados divulgados no seminário, mais de 1.100 jovens já beneficiaram de bolsas de formação técnica, enquanto programas de desenvolvimento empresarial estão a apoiar cerca de 100 empresas sediadas em Cabo Delgado a melhorar padrões de gestão, qualidade e segurança. O projeto Moçambique LNG prevê uma capacidade inicial de 13,12 milhões de toneladas por ano de gás natural liquefeito, processadas através de 2 unidades de liquefação. De acordo com Fernanda Cumba, da equipe do projeto, a fase atual envolve trabalhos preliminares de construção, incluindo tanques de armazenamento, infraestrutura portuária e bases logísticas. Atualmente estamos num processo preliminar da execução das obras. Nesta situação que nós encontramos, existem muitas oportunidades para todos os empresários atuais, pois estamos naquilo que é o ponto de partida destas atividades e existe muito por se fazer. Entre as infraestruturas previstas estão 2 tanques de armazenamento de LNG, instalações logísticas portuárias e um terminal marítimo com capacidade para abastecer 3 navios em simultâneo. A dimensão destas infraestruturas deverá mobilizar milhares de trabalhadores. Só em termos de mão de obra moçambicana, estima-se em 7.000 trabalhadores no pico da construção. Uma das inovações apresentadas no seminário foi o reforço das plataformas digitais destinadas ao registro e seleção dos fornecedores. Segundo Jacob Maulela, especialista em procurement, o primeiro passo para qualquer empresa interessada em trabalhar com o projeto passa pelo registro na plataforma oficial de fornecedores. O primeiro passo é que ele tem que registrar na nossa plataforma de fornecedores da LNG. Porque é na plataforma onde nós vamos buscar todos os provedores com base no scope que vocês normalmente providenciam. Maulela sublinhou que a estratégia do projeto privilegia relações de parceria de longo prazo, baseados em critérios de transparência, respeito pelas normas ambientais, combate à corrupção e valorização do conteúdo local. Entre os critérios de avaliação dos concursos está a apresentação de planos de contratação de trabalhadores moçambicanos e a aquisição de bens locais. No decurso do seminário foram identificadas várias áreas com potencial de participação empresarial nacional. Entre os serviços destacados estão construção e engenharia, saúde, segurança e ambiente, serviços de emergência, logística e transporte, escritório, tecnologias de informação e comunicação, fornecimentos gerais, gestão de instalações e catering, para além da marinha e offshore. As atividades de construção deverão também gerar oportunidades em áreas como aluguer de equipamentos, fornecimento de materiais de construção, montagem de estruturas metálicas, instalação elétrica e instrumentação industrial. Uma das cadeias de valor com maior potencial de integração de pequenas empresas é a cadeia alimentar. Segundo Sheinila dos Santos, coordenador da cadeia de fornecimento de produtos locais, o projeto já começou a integrar produtores locais no abastecimento alimentar. Mais de 3.000 toneladas de produtos alimentares e diversificados foram fornecidos ao projeto por produtores locais, sendo pequenos e médios. Estas iniciativas no domínio da produção de alimentos já permitiram a criação de mais de 1.000 postos de trabalho nas comunidades locais, contribuindo para reduzir a dependência de importações e promover o desenvolvimento econômico local. Com investimento em cerca de 20 mil milhões de dólares e capacidade para posicionar Moçambique entre os principais produtores mundiais de gás natural liquefeito, o projeto Moçambique LNG volta a ser visto como um dos motores potenciais de transformação econômica do país. No entanto, o impacto real deste investimento dependerá da capacidade de converter programas de capacitação
plataformas de fornecedores e políticas de conteúdo local em mecanismos concretos de participação empresarial capazes de integrar as PMEs moçambicanas nas cadeias de valor de uma indústria altamente exigente. Moçambique iniciou formalmente a preparação operacional do 5º recenseamento geral da população e habitação previsto para 2027, com o lançamento da atualização cartográfica nacional, uma etapa considerada fundamental para identificar as áreas de enumeração e garantir uma cobertura integral do território. A operação, segundo o Instituto Nacional de Estatística, representa também uma mudança na forma como o próximo recenseamento geral da população e habitação será realizado, com recurso a tablets, georreferenciação e transmissão eletrônica dos dados. Portanto, é a digitalização neste momento a comandar a operacionalização do próximo 5º recenseamento geral da população e habitação, atividade prevista para 2027. O Instituto Nacional de Estatística considera que estão reunidas as condições para avançar com o primeiro censo totalmente digital da história do país, apesar dos desafios estruturais associados à infraestrutura tecnológica. A cartografia censitária constitui o primeiro grande exercício técnico de preparação do recenseamento nacional, envolvendo a identificação e georreferenciação de habitações, infraestruturas e limites administrativos em todo o território nacional. Este recenseamento pretende marcar uma nova etapa na produção de estatísticas oficiais, pois será o primeiro censo da população e habitação a ser realizado com recurso exclusivo a ferramentas digitais em Moçambique. A recolha de dados está prevista para decorrer entre 1 e 15 de agosto de 2027, sendo antecedida por um censo piloto em agosto de 2026, que permitirá testar os questionários digitais, as aplicações informáticas e os procedimentos operacionais. Para o Ministério da Planificação e Desenvolvimento, a transição para um modelo digital representa um salto qualitativo na capacidade do Estado planificar o desenvolvimento econômico e social. 46 anos depois, teremos então um censo totalmente digital. É de facto um avanço importante a ser sinalizado. E isto mostra que estamos também a apostar neste campo censitário, também estamos a apostar na digitalização. O novo modelo substituirá os tradicionais questionários em papel por tablets equipados com aplicações de recolha digital, permitindo validação imediata das respostas, monitoria centralizada da operação e redução significativa de erros humanos. Apesar dos ganhos tecnológicos esperados, a digitalização do recenseamento coloca desafios operacionais relevantes num país onde persistem assimetrias significativas no acesso à internet, energia elétrica e redes de telecomunicações, sendo o Instituto Nacional de Estatística a própria cartografia censitária servirá para identificar zonas onde poderão ser necessárias soluções alternativas de conectividade. Neste momento não temos o conhecimento profundo no país onde é que existem esses serviços e onde é que não existe, porque não podem dar falta na hora que estivermos a fazermos a recolha de dados, que concretamente vai ser de 1 a 15 de agosto de 2027. A digitalização dos recenseamentos populacionais tornou-se uma tendência crescente em África e noutras economias emergentes. Países como Quênia, Malawi e Eswatini já adotaram tecnologias semelhantes nos últimos anos, com resultados positivos na redução do tempo de processamento e melhoria de qualidade estatística. A transformação tecnológica está igualmente alinhada com a chamada Ronda 2030 dos Censos das Nações Unidas, que incentiva os países a adotarem sistemas digitais de recolha e gestão de dados. Este trabalho garante que cada moçambicano seja visível em conformidade, seja visível e contado em conformidade com o princípio de não deixar ninguém para trás. É a real implementação deste princípio na prática. Face ao complexo cenário financeiro e geopolítico global,
que vivemos atualmente, o lançamento desta atividade transmite uma mensagem poderosa. Esta cerimónia confere à comunidade internacional e nos doadores uma confiança firme no compromisso do governo de Moçambique e do INE em prosseguir com o censo de 2027. O orçamento global estimado para o censo 2027 ronda 107 milhões de dólares, financiados através de uma combinação de recursos do governo e apoio de parceiros internacionais. Até o momento, o governo já disponibilizou cerca de 15 milhões de dólares para atividades preparatórias, enquanto o Banco Mundial financia a fase de cartografia com cerca de 12 milhões de dólares. O próximo recenseamento será também determinante para atualizar a fotografia demográfica do país. Os dados dos últimos censos revelam um crescimento populacional acelerado. 20,6 milhões de habitantes em 2007, 28,8 milhões em 2017. As projeções indicam que Moçambique poderá atingir entre 35 e 36 milhões de habitantes em 2027. Ao lançar a cartografia censitária do censo 2027, Moçambique inicia um processo técnico que deverá durar cerca de 11 meses e envolver centenas de técnicos no terreno. Se o calendário for cumprido, Moçambique realizará em 2027 o censo mais tecnológico da sua história, estabelecendo nestes termos uma nova base estatística para orientar políticas públicas, planeamento econômico e decisões de investimento a longo prazo. Moçambique entra para este 2026 como um dos maiores potenciais de energias renováveis na região. O setor mobiliza cerca de 7,8 mil milhões de dólares de investimento privado sinalizado e mais de 2 mil milhões de dólares em infraestruturas energéticas. Ainda assim, a aceleração estrutural continua condicionada pelo custo de capital, que nesse sentido tem sido igualmente afetada pelo atual drama de escassez de divisas que assola a economia de Moçambique de um tempo a esta parte, um tema que na verdade está no centro do debate econômico atual em Moçambique. A capacidade instalada nacional situa-se em 3.018 megawatts e deverá atingir 3.628 megawatts até 2029, em linha com o programa quinquenal do governo. A rede elétrica nacional deverá expandir-se de 7.000 para 7.850 quilómetros no mesmo período. A visão estratégica aponta para 14 gigawatts de potencial hidroelétrico, 7,5 gigawatts solar e 2,5 gigawatts eólico até 2050. A meta é alcançar a eletrificação universal até 2030, partindo de uma taxa atual de 54,7%. O pipeline identificado inclui 615 megawatts de novos projetos de produtores independentes de energia, empresas privadas que constroem e operam centrais elétricas e vendem energia à eletricidade de Moçambique. Em termos financeiros, o setor mobiliza aproximadamente 340 milhões de dólares norte-americanos em subvenções ativas, cerca de 2,1 mil milhões de dólares norte-americanos para infraestruturas energéticas e aproximadamente cerca de 7,8 mil milhões de dólares norte-americanos de investimento privado sinalizado. Apesar da dimensão dos números, a execução depende fortemente de capitais externos. 2026 é um ano para nós, neste momento, como iniciamos, um ano como os outros que passaram. Desde o início da nova lei da eletricidade, há muitos aspectos implementativos que ainda devem ser estudados e muitas vezes se devem estudar projeto por projeto, caso por caso. O segmento comercial e industrial, projetos solares instalados diretamente em empresas para autoconsumo, soma 173 megawatts, com potencial de mercado estimado em cerca de 310 milhões de dólares norte-americanos.
Mais de 1,3 milhão de sistemas solares caseiros estão instalados no país, incluindo 412 mil vendidos no modelo de pagamento faseado, conhecido como Pay As You Go. E o financiamento é também o facto que, infelizmente, não temos muita produção neste país. Se conseguimos receber financiamento com interesses razonáveis, se estás a pagar 15, 20% para emprestar dinheiro, nunca vais repagar. Se não tens dinheiro já reservado para fazer um investimento, é complicado de emprestar um investimento para fazer um projeto solar. O principal entrave identificado é o custo do financiamento local, situado entre 15% e 20%. A instalação e a produção de energia solar diventa mais custosa que aquela da EDM, especialmente quando o teu financiamento é muito caro. Se nós vamos aqui a pedir financiamento localmente para poder suportar uma instalação, o custo de financiamento é talmente elevado que faz cair todos o bom, o positivo que possa ter uma instalação de energia renovável. No segmento fora da rede, existem atualmente 111 mini-redes com capacidade de 11,6 megawatts e potencial adicional estimado em cerca de 160 milhões de dólares norte-americanos. Qual é a energia mais barata? É a energia que não usamos. Se podemos recuperar energias e não usar energias, fazer mais eficiência da nossa casa, da nossa produção, menos caro o investimento. O novo quadro de parceria do país 2026-2031 do Banco Mundial para com Moçambique cria uma nova janela e oportunidade estratégica para alinhar o financiamento multilateral com a economia. Mas o sucesso dependerá da democratização efetiva do acesso ao capital e da capacidade de transformar intenção estratégica em produtividade, emprego e crescimento sustentável. A próxima etapa vislumbra-se não discursiva, mas essencialmente operacional. O novo quadro de parceria entre Moçambique e o Banco Mundial para o período 2026-2031 marca uma inflexão estratégica. O setor privado passa a ocupar o centro da agenda de desenvolvimento. No entanto, o debate já não se resume à definição de setores prioritários. A questão crítica é se os instrumentos financeiros serão ajustados à realidade de um tecido empresarial composto em 98% por pequenas e médias empresas. A visita do diretor executivo da primeira Constituência Africana do Banco Mundial, a CTA, serviu para avaliar o alinhamento da nova parceria com as necessidades reais do país, num novo ciclo que coloca explicitamente o setor privado no centro da agenda de desenvolvimento. Members of CTA do really appreciate the country partnership for Mozambique that was approved a couple of weeks ago. That puts private sector at the center of supporting Mozambique's development, especially in sectors that do really create jobs for the youth as well as women. A prioridade setorial está definida. Agricultura, que envolve cerca de 80% da população. Turismo, com forte potencial de geração de emprego e divisas. Logística, ancorada na posição geoestratégica do país como corredor regional. Contudo, o verdadeiro teste não será setorial, será operacional. O Banco Mundial sublinhou que o financiamento isolado não resolve constrangimentos estruturais. I think the country has all what it takes to transform the economy. What is needed is just for the World Bank, the private sector and the government to put the right business environment for the private sector to operate. A mensagem implícita é clara. Previsibilidade regulatória, estabilidade macrofinanceira e qualidade institucional continuam a ser determinantes para multiplicar investimento. O ponto mais sensível do encontro foi levantado pela CTA. Estas duas agências naturalmente trabalhavam muito com grandes empresas, mega empresas. O tecido moçambicano é essencialmente pequenas e médias empresas. É para elas que, portanto,
vai ser encontrada uma solução de maneira a elas terem melhor acesso a isso. O limiar de 5 milhões de dólares norte-americanos para acesso ao financiamento multilateral revelou-se na prática incompatível com a realidade empresarial nacional. As pequenas e médias empresas só podiam aceder a esse financiamento a partir dos 5 milhões de dólares. É só para dar um indicador que não era possível as empresas terem esse montante, essa musculatura para atingirem e poderem pedir esse investimento. Aqui reside o núcleo do debate. Se os instrumentos permanecem desenhados para grandes projetos, o impacto estrutural será limitado. O elemento politicamente relevante foi o reconhecimento de que os programas anteriores em África não produziram os resultados esperados. O próprio Banco Mundial já fez uma avaliação do programa que estava a fazer a nível, portanto, em África, e que os resultados não foram aquilo que esperavam. E reconheceram isso. Este reconhecimento abre espaço para uma revisão estratégica mais pragmática e adaptada à realidade local. Embora o ambiente do encontro tenha sido descrito como positivo, a operacionalização ainda está em fase preliminar. Equipas técnicas deverão rever critérios de elegibilidade, limiar mínimo de financiamento, estrutura de riscos e garantias e instrumentos adaptados à PME. Num contexto de restrições fiscais e necessidade de criação massiva de emprego, a eficácia do novo ciclo dependerá menos da retórica institucional e mais da capacidade de introduzir compromissos em instrumentos acessíveis e mensuráveis. Alinhamos assim a atualidade econômica para si na presente edição do Semanário Econômico. Vamos agora fazer uma breve pausa. Retomamos a nossa escalada informativa logo a seguir. Este é o Semanário Econômico. Nós concentramos a nossa economia no setor extrativo e fala-se politicamente, estrategicamente em outras áreas, mas o falar dessas áreas e colocar investimentos e criar, materializar os investimentos nessas áreas é uma outra coisa, que é aquilo que não se vê de fato. O que se vê é todos os discursos políticos, o salvamento de Moçambique está sendo ancorado no setor extrativo. Mas o setor extrativo é esse que está a dizer, tem essas fragilidades, que um dia para o outro as coisas mudam. Mas Moçambique precisa continuar a importar combustível, precisa importar as comidas, tudo o que ele precisa para a sua sobrevivência. Você está com o Semanário Econômico. E vamos olhar para um segmento agora mais analítico para analisar um setor ou uma área econômica que tem sido da maior importância para o país. Falo do setor das exportações. Provavelmente e de forma convicta da minha parte já ouviu falar dos desafios do país em inverter a sua tendência importadora e recolocar a exportação no centro da sua atividade produtiva e econômica. E nessa dinâmica, um projeto lançado em 2024 que tem estado a promover um conjunto de interações entre produtores e exportadores na perspectiva de promover um maior ímpeto exportador para o país. Refiro-me ao projeto Exporta MOS, que foi lançado em 2024, com cerca de pouco mais de 1 ano e meio de atividades no terreno, mas o suficiente provavelmente para ter acumulado uma experiência, uma percepção mais empírica sobre, afinal, que oportunidades é que o país tem para incrementar as suas exportações.
E nesse aspecto, nesse quesito, quais as forças de bloqueio neste momento para que Moçambique realmente possa ter um maior ímpeto exportador? Miguel Joia Santos, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Se algo neste enquadramento não tiver sido preciso, por favor, ajude-me a precisar esse aspecto. Eu começava por enquadrar a vossa iniciativa Exporta MOJ. Muito oportuna, digo eu, num contexto em que o país luta para promover maiores exportações, diversificar inclusive as suas exportações e reduzir as importações. Pela experiência que vivenciada pelo projeto Exporta MOJ, Moçambique tem realmente esse potencial de ser uma economia exportadora e menos importadora? Boa noite, João Carlos, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Concordo com o que disse. O potencial está e existe. Moçambique tem todas as condições agroecológicas para ser um dos principais exportadores da África Austral, porque, além de tudo, temos um país de agronegócio, pescas, aquacultura, minerais, quer minerais primários ou minerais secundários. O país é muito rico, mas mais do que tudo, Moçambique também tem um potencial muito grande de agregar valor com indústria na área do processamento alimentar, mas também no processamento de minerais. O país foi abençoado com as condições climatéricas favoráveis para a produção das principais culturas de rendimento, mas também as culturas de bandeira. Ou seja, o país pode alimentar a sua população através de uma política de substituição de importações e criação de mercados locais, e ao mesmo tempo pode crescer a rendimento e aumentar a inclusão económica ou financeira das famílias através da aposta nos setores de exportação. E aqui falo das dinâmicas, das vantagens comparativas do comércio internacional. Existem sempre países que em alguma commodity agrícola estão em déficit alimentar. Desde a soja, desde o gergelim, desde a castanha de caju e, portanto, todas estas commodities agrícolas, incluindo o polvo, a lula, o peixe, o camarão, a lagosta, e depois os inertes, os metais preciosos, o ouro. Não é, e agora obviamente tivemos mais recentemente a abertura de um novo projeto de minas de carvão em Tete. Portanto, nós fazemos parte de uma economia global e temos espaço para estar nessa economia global. Agora é preciso perceber como chegar lá, não é? É por isso que a Exporta MOJ lançou a sua iniciativa de desenvolver o ecossistema de exportações, de, primeiro que tudo, fazer o estudo baseline do potencial produtivo e exportável ao nível dos distritos. E aqui é preciso entender porque é que nós falamos de distritos. O baseline já está concluído ou está em processo? Está em processo, nós temos mais de 100 distritos mapeados, temos 5 acordos formais. Quase no fim, não é? São cerca de 160 distritos, mas os estudos de baseline, como sempre são feitos, eles são apenas o início. Depois são trabalhados mediante projetos que podem ser integrados e que são, às vezes são desafiados pelos conselhos executivos das províncias e pelas direções de indústria e comércio das províncias para catapultar alguma indústria específica. Outras vezes somos nós que trazemos parceiros, off-takers internacionais numa determinada commodity agrícola e que procuramos crescer através de estratégias de fomento integradas com os serviços distritais de atividade económica
e com os institutos, como o Instituto de Algodão e Oleaginosas e outros, para criar um dinamismo e um mercado consistente, porque um dos principais desafios da nossa economia ligada às exportações é, na produção, as perdas pós-colheita. Nós temos uma diversidade de logística que, de certa forma, cria a logística e armazenagem e aquisição da commodity agrícola por um organismo que crie um maior conforto. Está a referir aos nós de estrangulamento dos nossos processos de aquisição, não de exportação necessariamente. Ainda na aquisição, então, porque eu acredito que a exportação até funciona de maneira bem regulada. O grande desafio está mesmo na aquisição neste momento. Sim, porque, digamos, imagine, se nós não tivermos uma estrada e um armazém para fazer a armazenagem da commodity agrícola, para depois esperar que essa commodity agrícola seja adquirida no tempo certo, vão existir, não vou dizer oportunistas, mas vão existir sempre entidades que vão querer comprar mais cedo, que não estou a dizer que não devem existir, porque elas de certa forma alimentam as famílias mais cedo, mas criam na mesma uma dependência, porque uma família produtora ela não tem acesso a vender a sua commodity ao preço de mercado. Ora, vejamos, se por exemplo nós tivemos o início da campanha da castanha fixado o preço de 45 meticais ao quilo, muito provavelmente parte dessa castanha já foi adquirida no terreno, no setor informal, por agregadores informais e que depois, num curto espaço de tempo, compram uma castanha a 15 ou 19 meticais ao quilo e depois vão vender a 45, 50, 60 meticais. Então é ali uma perda de valor para a família que cria uma dependência constante, mas isso é derivado do nosso país ser muito extenso, nós não termos uma agricultura comercial integrada com uma agricultura de fomento e que de certa forma continua a gerar debilidades ao nível das famílias. Mas mesmo com tudo isto, ainda existem perdas pós-colheita significativas. Porquê? Porque o mercado não chega lá para comprar. Então, temos que criar condições de aquisição local, os exportadores também têm que ser mais profissionais. O país obriga que um exportador tenha diferentes pontos de aquisição para poder trabalhar no amendoim, na soja, no gergelim, na castanha. E como é que o projeto Exporta Bons age nesses desafios, nesses nós de estrangulamento? Então, nós como recolhemos dados de baseline de produção e de condição logística, os serviços distritais de atividade económica vão partilhando informações de qual é que é a produção. Mas mais do que isso, conseguimos, de certa forma, criar uma sinergia para que próximas colheitas possam vir já com manifestações de interesse de compra por parte dos exportadores experientes e que querem estar no terreno e que conseguem exportar. E nós gostamos de trabalhar com exportadores net. O que é que isso significa? São exportadores que só exportam, não exportam e importam. Então são exportadores que quando executam o seu processo, quer de trade e exportação, recebem divisas em Moçambique e essas divisas ficam todas em Moçambique e não servem para importação do seu próprio ecossistema. Quais os maiores desafios que os exportadores moçambicanos têm ou que a exportação moçambicana enfrenta para colocação dos produtos nos mercados destinatários? Na nossa visão, nós temos dois principais desafios. O primeiro é a ligação a mercados. Usamos muitas vezes mercados tradicionais que não pagam o preço ótimo do mercado. Ou temos produtos que são de ótima e de potencial produção, mas porque desconhecemos o mercado não vendemos. Então há mercados próximos, o mercado da África do Sul, que tem uma quantidade de demanda significativa de vários produtos de feijões e nós simplesmente não conseguimos colocar. E relativamente à vantagem competitiva, os aspectos qualitativos dos nossos produtos, como é que avalia, de acordo com
com a percepção e a experiência da Exportamoz? Eu acho que o mercado de colocação de produtos está a crescer de forma significativa em termos de produtos com qualidade exportável. Portanto, não é esse o caso. Eu acho que os produtos de Moçambique todos os dias têm qualidade exportável. Quando não tem a qualidade exportável, em vez de exportar para a União Europeia, exporta-se para a Indonésia. E é preciso ter este conhecimento de mercado. É preciso conhecer que nem sempre o mercado de destino é um mercado onde nós temos que nos focar, se nós não estamos preparados. É aí onde intervém o Exportamoz. Nós temos uma forte intervenção, mas nós também temos uma forte intervenção no acesso a financiamento. Então nós temos vindo a criar ecossistemas de apoio de financiamento a exportadores e estão a ter, apesar da iniciativa só ter surgido há 1 ano e meio, depois do pavilhão do exportador que foi lançado na FACIN no ano passado, só para entender, João Carlos, nós nascemos na FACIN em 2024 e 1 ano depois já estávamos responsáveis por implementar um pavilhão do exportador na FACIN em 2025. Portanto, foi um desafio estrondoso para nós, mas que nos deu visibilidade para hoje podermos trabalhar com exportadores de referência. E apesar de termos conhecimento para poder trabalhar com mais exportadores, ainda falta-nos capacidade, porque nós somos uma empresa, somos cerca de 30 colaboradores e não é possível apoiar muitos exportadores ao mesmo tempo, então preferimos nos focar em apoiar grandes exportadores que são capazes de alavancar muito mais rápido o crescimento do seu portfólio de exportações. Há muito espaço para preencher no terreno. Muito espaço para preencher. As necessidades são enormíssimas, por isso é que existem perdas pós-colheita. E quando existe uma perda pós-colheita, o que acontece ao agricultor? Ele depois não produz no ano seguinte. Fica desmotivado. Fica desmotivado. Então nós temos que criar esse ecossistema para que o mercado do agricultor seja conhecido e seja protegido, assim como o mercado do exportador também seja conhecido e seja protegido. Como é que analisa neste momento as soluções que as instituições de crédito e sociedades financeiras alocam para apoiar o exportador moçambicano? Bem, em termos de banca comercial, a banca comercial continua a seguir um preceito de corporate finance. Então significa que os exportadores têm que ter e obedecer a um compliance contabilístico sobremaneira exigente e por isso... Mas isso é adequado para aquilo que é o perfil do nosso exportador? Não é adequado para o perfil do exportador, mas também nós não podemos fugir às regras de financiamento que a banca comercial utiliza. Então, como é que se ultrapassa? O exportador tem que se tornar mais formal e mais experiente, o exportador tem que se profissionalizar. Aliás, se formos a perceber, os países que são maiores exportadores são os países mais desenvolvidos, então nós continuamos a ter fragilidades enormes ao nível de educação financeira, principalmente a educação financeira empresarial, que prejudica gravemente o crescimento económico do país. Há muita informalidade também no nosso setor exportador? Há muita informalidade, há também perdas relacionadas à permeabilidade das nossas fronteiras, principalmente as fronteiras terrestres, onde sai muita mercadoria para o Interland, quer para o Malawi, quer para o Zimbábue, quer para a Tanzânia, mas também há alguma permeabilidade nas fronteiras marítimas que prejudica também gravemente a entrada de divisas. E porque, como estamos a falar de um tema de déficit da balança de pagamentos, e a balança de pagamentos é medida no seu curto prazo, em 1 ano, não é? Na sua maioria, temos que criar condições para proteger a nossa indústria de exportação. Ora, vejamos, se nós sabemos que existe muito produto a entrar em Moçambique de forma informal, não acredito que também não exista muito produto a sair de Moçambique de forma informal também. E eu acho que é aí onde, efetivamente, o país continua a claudicar e tem de sobremaneira responsabilidade de melhorar estas instituições, não só para podermos ter impostos, mas também para podermos receber as divisas das exportações. Bem,
Neste momento, do ponto de vista do projeto Exporta Mods, quais são as vossas prioridades mais imediatas no desiderato que estão a prosseguir, que é contribuir para que o país aumente o seu capital exportador? Sim, pronto, nós continuamos o nosso projeto que fizemos em 2025, nós assinámos 5 memorandos de entendimento com governos provinciais, com a província de Maputo, Gaza, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Já lançámos o nosso principal workshop de aceleração de exportações da província em 4 destas províncias. Em abril vamos estar no Fórum de Investimento de Niassa, e onde também vamos ter o workshop acelerando as exportações da província de Cabo Delgado, aliás de Niassa, peço desculpa, e vamos ter aqui também até ao final do ano o preenchimento das outras 5 províncias. Portanto, depois vamos ter o projeto em Nhambane, depois temos Zambésia e depois no segundo semestre fechar com Tete, Manica e Sofala. Fechando as 10 províncias, porque não estamos a contar com Maputo cidade, fechando as 10 províncias de forma formal ao nível do memorando de entendimento para o desenvolvimento do potencial produtivo e exportável, já podemos considerar que temos informação mais que suficiente para poder alavancar vários setores de exportação. E como eu disse, não estamos só a falar de agronegócio, já estamos a apoiar empresas na alavancagem dos seus negócios a nível da pesca e o setor das pescas é muito interessante, como o setor agrícola. O setor de pesca, as empresas que nós apoiamos são empresas que usam o fomento pesqueiro junto dos pescadores locais. Então o nosso projeto também tem uma forte componente de inclusão económica e financeira das famílias. Concluindo e socorrendo-se do vosso conhecimento empírico na matéria, tem mais de 1 ano e meio no terreno, lidando diretamente com o potencial exportador moçambicano, sente que o país mostra alguma tendência de aumentar as suas exportações e reduzir as exportações num país que é, do ponto de vista agrícola, bastante rico, olhando especificamente para este segmento? Eu acho que o país tem uma motivação adicional hoje para aumentar as exportações, tanto mais que agora já se fala da estratégia de exportações do país. Nunca o país teve uma estratégia de exportações e hoje o Ministério da Economia, a APEX, já falam do desenvolvimento e implementação de uma estratégia de exportações. Segundo, mesmo o próprio discurso de Sua Excelência Presidente da República vinca efetivamente a importância crucial, fundamental de se reduzir o déficit da balança de pagamentos. E é preciso entender que isto também prejudica o conteúdo local. Se nós não tivermos capacidade de gerar divisas suficientes, mesmo as pequenas e médias empresas não poderão participar no conteúdo local, porque elas não poderão importar equipamentos, peças, e como os projetos não param, esse negócio começa a ser excluído das empresas locais e começa a ser, vamos dizer, trabalhado pelas empresas internacionais que depois não trazem as divisas referentes à realidade do investimento. Miguel, já muito obrigado por este apontamento aqui no Semanário Econômico. Não hesite em partilhar connosco os casos de sucesso que nos possam recomendar para vermos então quais os exemplos e as boas práticas exportadoras que o país tem num contexto naturalmente de enorme esforço para alavancar as exportações nacionais. Obrigado. Foi assim então que fizemos este segmento, este apontamento. Vamos então prosseguir nesta altura com a nossa escalada informativa. Entramos para os momentos finais do Semanário Econômico. Vamos recuperar, antes da nossa retirada, os principais momentos que definiram a presente edição.
integração das PMEs no Moçambique LNG exige flexibilidade, diálogo e ajustamento contínuo. Entendemos de que este movimento de partilha de informação é um fator crucial, poderá de alguma forma ajudar o nosso empresariado a se preparar, a estar à altura daquilo que são as exigências desses projetos. É o departamento de procurement, baseado em Maputo, não é um sine qua non para um provedor que está em Cabo Delgado perder a oportunidade. A atualização da cartografia censitária marca arranque do censo 2027, uma operação estimada em mais de 100 milhões de dólares que pretende modernizar o sistema estatístico nacional e alinhar o país com a nova geração de censos digitais em África. Este recenseamento pretende marcar uma nova etapa na produção de estatísticas oficiais, pois será o primeiro censo da população e habitação a ser realizado com recurso exclusivo a ferramentas digitais. Moçambique entra em 2026 com elevado potencial renovável, mas condicionado por constrangimentos macroeconômicos. Há muitos aspectos implementativos que ainda devem ser estudados e muitas vezes se devem estudar projeto por projeto, caso por caso. É complicado emprestar um investimento para fazer um projeto solar. No tema do fundo, exportações como pilar estruturante da transformação econômica, entre potencial estrutural e bloqueios sistémicos. Moçambique tem todas as condições agroecológicas para ser um dos principais exportadores da África Austral. Quais os maiores desafios que os exportadores moçambicanos têm? Primeiro é a ligação a mercados. Usamos muitas vezes mercados tradicionais que não pagam o preço ótimo do mercado. Temos produtos que são de ótima e potencial produção, mas porque desconhecemos o mercado não vendemos. Em termos de banca comercial, a banca comercial continua a seguir um preceito de corporate finance. Damos por integralmente realizada e derivada a presente edição do Semanário Econômico. Fizemos-lo com enorme prazer e responsabilidade. Espero que tenhamos ido de encontro com as suas expectativas e necessidades de informação. Aceito, portanto, o nosso convite para o próximo encontro. Já sabe que é daqui a uma semana, próxima quinta-feira, precisamente quando forem 22 horas aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Entretanto, até lá, temos várias janelas de contacto disponíveis para continuarmos a interagir em torno dos assuntos aqui tratados e outros que sejam de seu interesse. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.